O homem nasce com desejo pela eternidade. E diante desse desejo, ele naturalmente constrói um Deus segundo a sua imaginação. Por isso que nós temos milhares de religiões. As religiões falam acerca de um homem querendo ser salvo e fazendo boas coisas para chegar até o céu. Todas as religiões falam dessa forma, à exceção do protestantismo, à exceção da fé protestante, onde fala justamente conforme as Sagradas Escrituras dizem, que o homem não podendo ser salvo por si mesmo, Deus envia seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos seus pecados, de maneira que o homem, dessa forma, pode ser salvo, não por conta do que ele faz, mas por conta do que foi feito na cruz do Calvário. O homem sendo salvo mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso se dá mediante a fé naquele que o salvou e resgatou. Desde que o mundo é mundo, nós já tínhamos essa história esculpida na eternidade. Deus escolheu salvar o homem, onde o homem não poderia se salvar sozinho. E nós estamos tratando justamente acerca disso, dessas verdades imutáveis das Sagradas Escrituras, que vocês possam hoje, mais um dia, meditar acerca disso. Hoje nós retrataremos mais pontos que são fundamentais e devem ser constantemente meditados e promulgado a toda criatura. Que vocês tenham uma excelente manhã e depois nós terminaremos o livro de Cânticos dos Cânticos, capítulo 6, 7 e 8, e iniciaremos os profetas maiores e menores, os 4 profetas maiores e os 12 menores. Maravilhoso, caminhando para o fim da leitura bíblica. Que Deus nos auxilie, que o Santo Espírito ilumine nosso entendimento para que possamos crer de maneira verdadeira. Que Ele nos ilumine. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia. Agora nós entramos na rejeição dos erros, rejeição de erros. Lembre-se que nós estamos tratando do Sínodo de Dort, onde se reuniram justamente para refutar os apontamentos do quais eles estavam questionando acerca do qual a reforma protestante havia trazido. Esses erros são bem latentes diante das Sagradas Escrituras. Quando lemos, nós naturalmente com as Sagradas Escrituras podemos refutar. Lembre-se que não foi tomado por uma simples pessoa. Quase 100 pessoas debateram ali diante de uma série de sessões, salvo engano, 154 sessões, num intervalo de tempo considerável, onde eles ali tinham que estabelecer aquilo que a palavra Escritura dizia, para que tivesse um entendimento uniforme. Hoje nós vemos cada um crendo de uma forma. Claro que o ser humano tem discernimento, capacidade para discernir acerca do que é ou que não é. Mas nós cremos que é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mediante o agir do Santo Espírito. Então nós estamos simplesmente retratando aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, esses documentos que fazem parte da história do cristianismo, que nós utilizamos para justamente apontar aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, de maneira que possamos crer de maneira bem condizente pela nossa única regra de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras. Lembrando que nenhum desses sínodos, nenhuma dessas confissões tem o poder das Sagradas Escrituras. Isso daqui é tudo regulado pelas Sagradas Escrituras. Não se trata de verdades humanas, tradições ditarem aquilo que nós cremos, e sim o que as Sagradas Escrituras de fato dizem. E esses documentos, em tudo que tiverem contrário às Sagradas Escrituras, sempre deverão ser refutados. Qualquer coisa que contrariar as Sagradas Escrituras deve ser negado e apontar única e exclusivamente para a soberania de Deus, para a glória daquele que nos resgatou. Perfeito? Vamos para o que diz a rejeição de erros. Depois de nós termos olhado todos esses pontos, esses 19 artigos deste primeiro ponto que trata acerca da eleição e da rejeição, agora nós entramos nos erros que foram apontados sobre este determinado tema. O primeiro erro diz assim: olha como eles são atraentes, esses erros.
o completo e total decreto da eleição para a salvação é a vontade de Deus para salvar aos que irão crer e perseverar na fé e na obediência. Quanto a esse decreto, nada mais que isso foi revelado na palavra de Deus. Observe que, de maneira sutil, as palavras são deturpadas, induzindo dessa forma ao erro. Observe como é feita essa refutação. Este erro é um engano e contradiz claramente a Escritura, que declara não somente que Deus irá salvar aos que creem, mas também que ele, desde a eternidade, escolheu pessoas específicas. No tempo oportuno, ele concede a esses eleitos, em detrimento de outros, a fé em Cristo e a perseverança. Manifestei o teu nome aos que me deste no mundo. João 17:6. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13:48. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aqui nós temos esses versos dentre outros mais que poderiam ser utilizados, mas que já refuta este primeiro apontamento. Esse erro que contradiz as Sagradas Escrituras não é a questão de irá salvar os que creem desde a eternidade. Justamente porque as pessoas não imaginavam pessoas específicas. Imagine ali, por exemplo, Judas. Judas era Judas, não seria outro. Jesus é Jesus, veio no tempo pré-determinado por Deus. Nós vamos ver Esaú, Jacó, dentre todos os homens, eles estavam ali justamente diante da vontade soberana de Deus. Nós vamos ver Saul, estabelecido como o primeiro rei. Todos esses homens já não foram surpresa para Deus. Deus não fica olhando da eternidade para, de fato, daí, deixa eu ver quem é que será, dependendo da vontade do ser humano. Tudo o que acontece está debaixo do decreto divino, onde todas as coisas foram pré-estabelecidas para a honra e glória do nome dele. Ainda que isso humilhe o nosso intelecto, ainda que isso nos faça refletir, nós não encontraremos outra forma de conciliar as Escrituras para que se adeque à nossa vontade. As Escrituras apontam para aquilo que é a vontade soberana de Deus, e nós nos conformamos com isso, sabendo que a vontade dele é infinitas vezes melhores do que a nossa. Erro 2. Há vários tipos de eleição divina para a vida eterna. Olha esse erro. Há vários tipos de eleição divina para a vida eterna. Uma geral e indefinida. A outra é específica e definida. Essas últimas, por sua vez, pode ser incompleta, revogável, duvidosa e condicional. Ou seja, essa última, a específica, tá? Ou então, completa, irrevogável, cabal e absoluta. Da mesma maneira que há uma eleição para a fé e uma outra para a salvação. Assim, a eleição pode ser para a fé, justificadora, sem contudo ser definitiva para a salvação. Um completo erro. Refutação. Tudo isso é invenção da mente humana, sem nenhuma base na Escritura. Isso corrompe a doutrina da eleição e rompe a corrente de ouro da nossa salvação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Deus predestina, chama, justifica e depois glorificará. Observe que do ponto de vista humano ainda esse processo não aconteceu, mas do ponto de vista divino tudo já aconteceu. Ele não simplesmente olha, está esperando concretizar a eternidade. Deus é atemporal. Então, tudo que aconteceu já aconteceu do ponto de vista divino. Nós que estamos presos ao espaço-tempo. Às vezes as pessoas olham para essa questão de eleição e ficam imaginando, mas e se eu não for? Não é essa a questão. A salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. Nós somos chamados por Deus, capacitados por Ele e viveremos para a honra e glória do nome dEle. Ele nos capacitará a isso. Galego, eu tenho vivido de maneira completamente desobediente. Clame ao Senhor
peça por misericórdia, e nós não temos dúvida que ele ouvirá a sua voz. Não haverá ninguém no inferno que tenha clamado a Cristo verdadeiramente, de toda a sua alma e de todo o seu coração, que não tenha sido escutada a sua voz, mesmo porque todos aqueles que creem serão salvos, e é assim que Deus nos ordenou. Mas nós sabemos que crer não parte da natureza humana. O homem não pode crer sozinho, o homem não pode crer mediante sua livre intelectualidade. O homem nasceu completamente corrompido, morto em seus delitos e pecados, de maneira que ele não pode escolher a Deus. O homem é livre para escolher segundo a sua natureza, e a sua natureza estando corrompida, ele não pode escolher as coisas de Deus. Somente Deus modificando o seu interior. Essas questões sempre foram preponderantes. Lembre-se que até a Reforma Protestante, a forma de pensar era justamente como esses erros que estão apontados, tá? Esses erros é como se estivesse voltando àquilo que estava estabelecido sempre, que sempre foi estabelecido mediante a história, em detrimento do que as Sagradas Escrituras diziam. Observe que a salvação não está na mão do homem, a salvação não está na mão de uma entidade, a salvação não está no nome de uma instituição, a salvação não está na capacidade do homem em discernir entre o certo e o errado. A salvação está nas mãos de Deus, que entrega a quem Ele quer, e isso manifesta a sua misericórdia, a sua grandeza, a sua soberania. O terceiro e último erro diz assim: o beneplácito e o propósito de Deus, do qual a Escritura fala na doutrina da eleição, não é que Ele escolheu especificamente algumas pessoas e outras não, mas que entre todas as condições possíveis, assim como as obras da lei, Ele escolheu e selecionou o ato de fé, que não tem nenhum mérito em si mesmo, e também a imperfeita obediência da fé, para que fosse em condição de salvação. Em sua graça, Ele quis considerar essa fé como obediência perfeita e digna da recompensa da vida eterna. É até difícil de tentar compreender o raciocínio desses erros. Observe, o beneplácito e o propósito de Deus. Lembre-se que beneplácito é a vontade, o decreto soberano, a vontade. Um beneplácito poderia ser traduzido mais ou menos dessa forma, o significado. O beneplácito e o propósito de Deus, da qual a Escritura fala na doutrina da eleição, não é que Ele escolheu especificamente algumas pessoas e outras não. Observe que isso visa tentar acomodar Deus ao parâmetro humano. Deus escolheu sim um número determinado de pessoas, do qual o homem não consegue contar, é inumerável diante dos olhos humanos. O homem não consegue ter acesso a isso, somente Deus tem acesso aos seus eleitos. Nós pertencemos a uma igreja invisível. O que é essa igreja invisível? Eu já tratei com vocês antes. A igreja do qual somente o Senhor sabe aqueles que são salvos. Imagina que dentro de uma igreja existem milhares de pessoas. Nós não sabemos aqueles que são salvos, mas Deus efetivamente sabe, mesmo porque Ele sonda as suas mentes e os corações, e nem tanto por isso, porque Ele já havia os escolhido desde antes da fundação do mundo. Agora, homens imperfeitos, falhos, miseráveis, manifestam a sua imperfeição tentando ser perfeito, se escondendo em meio àqueles que clamam ao Senhor. Essa é a melhor forma de ser o imperfeito perfeito, aparentar ser, mas não ser. É essa forma que todo homem, quando erra, para você conseguir entender do que se trata essa analogia, todo homem, quando erra, ele tenta mascarar o seu erro. Quando você erra, você tenta forjar de maneira que isso não pareça ser um erro. Isso daí é a imperfeição perfeita, você maquiando o imperfeito, mostrando uma aparência que seja agradável aos outros. Essa daí é um subterfúgio, é uma forma qual o homem utiliza para se esconder. E sempre o homem agirá dessa forma, mas diante de Deus, Ele sonda todas as coisas, nada está oculto diante dele, ainda que esteja diante de nós. Então, quando ele aborda essa questão, eles tentam fazer com que o homem se sinta confortável. Não é bem assim. Deus não morreu para possibilitar uma salvação. Cristo Jesus não entregou seu Filho
para morrer, para possibilitar uma salvação. Ele entregou seu filho para efetivamente salvar. Observe o erro. Imagina que se Cristo morreu na cruz para possibilitar a salvação, então ele não pagou o preço dos pecados, porque a incredulidade, consequentemente, é um pecado. Então, pela incredulidade não, porque daí se teria que cobrar 2 vezes. Então imagina se Cristo morreu na cruz pelo pecado de alguém e esse alguém ainda é condenado. Então ele estaria sendo cobrado 2 vezes a mesma dívida. Não faz o menor sentido, em nenhum aspecto. Se você olhar sobre os aspectos jurídicos, isso daí você cobraria 2 vezes uma mesma dívida e não tem o menor cabimento. E as Sagradas Escrituras também não apontam dessa forma. Aqui a refutação desse erro diz: esse erro ofensivo rouba toda a eficácia do beneplácito de Deus e dos méritos de Cristo. Empurra as pessoas para longe da verdade, da justificação pela graça e da simplicidade das Escrituras. Nós somos salvos mediante a graça. A salvação é de graça, nós não pagamos preço algum. Nós não fizemos nada, nós não podemos fazer nada. Cristo fez tudo. E por intermédio disso, que o nome dele é glorificado. Nós somos salvos não pela obra que nós conseguimos fazer, mas pela obra que foi feita na cruz do Calvário. As pessoas vão olhar e vão falar: não, isso daí é antinomianismo. E realmente, quando nós falamos da graça, naturalmente leva para esse lado. As pessoas vão imaginar que o homem precisa fazer algo. O homem não faz nada. Imagina o bandido da cruz, do qual nos últimos momentos, ali ele é efetivamente salvo por Cristo. Inaugura o lar celestial. Vamos colocar sob esse ponto de vista. O que ele fez? Nada. Nada. Ele foi chamado por aquele que haveria de redimi-lo. Observe que o homem sempre busca ter mérito. Nós queremos sempre enxergar algo visível. Claro que nós não podemos deixar de advertir que o homem é salvo para as boas obras, mas não são as boas obras que salvam o homem. Isso tem sido completamente deturpado, porque daí fala assim: deixa eu ver como que é a sua vida para ver se você efetivamente é salvo. Deixa eu ver isso, aquilo. Claro que nós temos apontamentos diretos que vocês poderão identificar. Uma pessoa que tem vivido de maneira do qual o pecado é o seu prazer, ele se delicia daquilo, naturalmente você verá que esse homem não é salvo. Não dá para falar de uma graça que transformou essa vida. Então, sempre vai existir esse pequeno atrito dessa realidade onde nós queremos observar com os nossos olhos, mas não se esqueçam que nossos olhos são imperfeitos, nós enxergamos mediante aquilo que nossa capacidade diz, mas Deus, mediante a sua onipotência, onisciência, Ele sabe o que tem feito. Cabe a nós falarmos apenas dessa graça, do qual regenera e transforma o mais imundo dos pecadores, do qual cada um de nós deve olhar como esses insignificantes seres que mereciam a condenação, mas Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Imagina como você se relaciona com essa realidade que um homem inocente teve que morrer pela sua vida. Como você se relaciona com essa verdade das Sagradas Escrituras, que alguém pagou o preço da sua morte. Você deveria morrer na cruz, ser justamente condenado por Deus, mas Cristo voluntariamente assume a sua condição. Você continua sendo um homem do qual é condenado, mas o preço da condenação já foi pago. Você continua culpado, mas o preço da condenação já foi pago. Isso daí é feito como se fosse uma substituição penal. Imagina que você cometeu um crime e assim, caso fosse possível, outra pessoa vai, vamos supor, uma fiança. Você não tem dinheiro, você cometeu um crime e daí tem que pagar uma fiança. Você não tem esse dinheiro para pagar a fiança. Chega uma pessoa e paga a fiança. Você continua ainda sendo culpado por aquilo, mas agora você não pode mais ser condenado porque o preço foi pago. Então é sobre isso do qual nós veremos. Ao longo de todos esses dias, vocês conseguirão entender de maneira mais completa. Não sei se vocês já tinham escutado sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, depois podem me chamar, que nós conversaremos a respeito e eu tento te explicar, talvez de maneira mais didática, ou abordar pontos que naturalmente eu não tenho abordado aqui por questão de tempo. E todos esses pontos poderiam ser objeto de
longas explanações. Estou sendo genérico aqui, mas existem uma série de materiais do quais eu posso passar para que vocês meditem e enxerguem de maneira profundamente bíblica, conforme está aqui. Então, continua dizendo: este erro ofensivo rouba toda a eficácia do beneplácito de Deus e dos méritos de Cristo e empurra as pessoas para longe da verdade da justificação pela graça e da simplicidade das Escrituras, além de contradizer a palavra do apóstolo. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 19. Ou seja, nós podemos ler aqui, na Nova Versão Transformadora, ela diz: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Ou seja, desde a eternidade, Deus já tinha escolhido salvar um povo para si, do qual todos aqueles que creem pertencem a Ele. E essa crença não vem de nós, é um dom de Deus. Que Deus possa te direcionar e te colocar de joelhos diante dele, que o Espírito Santo possa abrir seus olhos para que você creia, conforme as Sagradas Escrituras dizem, conforme ele tem nos chamado. Perfeito? Esse foi o terceiro erro. Depois, deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. Deixa eu pensar. Amanhã, erro 4, 5, 6. Eu acho que é melhor eu fazer somente esses mais 3, justamente porque a gente consegue conversar de maneira mais pausada. Eu não preciso passar de maneira tão direta, embora sejam bem objetivos. Acho que a gente consegue até terminar os erros amanhã. Então amanhã eu vou fazer do 4 ao 9. Perfeito? Ainda que passe de maneira um pouco mais rápido, os versos que apontam para esses erros são bem claros, e creio que nesses 3 vocês já tiveram um bom direcionamento. Que seja todo o erro refutado, que possamos justamente confiar única e exclusivamente no que as Sagradas Escrituras dizem. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Primeiro capítulo de número 6, não primeiro capítulo da meditação, tá? Então diz, o capítulo 6, no verso 3, ele diz da seguinte forma, está mencionado nas Sagradas Escrituras: eu sou de meu amado, e meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. É maravilhoso ver a forma poética do qual tudo é retratado aqui. Lembre-se que tudo, de certa forma, converge, apontando justamente para este amor divino manifestado em Cristo. Verso 8. Mesmo entre 60 rainhas, 80 concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria minha pomba, minha perfeita, predileta de sua mãe, muito amada por aquela que deu à luz. Observe que quando nós vemos esses apontamentos, ele tenta retratar essa escolha dentre milhares de maneira certa, definida, por aqueles que ele já havia também decidido amar. Deus escolheu amar o homem. Deus escolheu amar o homem, é manifesto ali por intermédio de Cristo Jesus. Aqueles homens que são rejeitados, aqueles que são ali serão condenados, eles não serão condenados injustamente. Observe que a justiça de Deus deveria nos condenar, mas pelo imerecido amor, ele escolhe nos salvar. Nós também deveríamos ser condenados. Isso nos faz devedores, faz com que nós tenhamos que pregar o Evangelho, render glórias a Ele, sabendo que não há nada que nós poderíamos fazer para obter essa salvação. Todo esse poema de Cânticos dos Cânticos, existem uma série de reflexões acerca dele. É necessário que vocês leiam, é necessário que vocês meditem. Muito difícil chegar a conclusões exatas e precisas, mesmo porque somente utilizando as outras partes das Sagradas Escrituras vocês vão ver que pontos ali podem convergir, mas muitas coisas trata-se de uma leitura poética. Então,
Não fiquem também loucos tentando meditar, isso está dizendo referente a isso. Leiam, meditem, orem ao Senhor, depois leiam as outras porções das Sagradas Escrituras que tem textos mais claros, mais diretos, tá? O capítulo 7, a dádiva do amor, verso 13, você vai ver, ali as mandrágoras espalham sua fragrância, e os melhores frutos estão à nossa porta, delícias novas e antigas que guardei para você, meu amado. Vocês sabem o que se trata mandrágoras? Escrevam aí se vocês sabem do que se trata mandrágoras. Vocês já ouviram falar do que se trata isso? Provavelmente não. Nós vimos ali em Gênesis capítulo 13, capítulo 30 do verso 14, até acho que é o 16, vocês vão verificar que Raquel e Lia estavam ali. Deixa eu ver, vamos abrir? Vou abrir aqui em Gênesis, só um minuto. Gênesis capítulo 30. É bem interessante, vocês vão entender do que se trata. Olha que legal, verso 14. Olha o que diz. Gênesis capítulo 30, verso 14. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia, por favor, me dê algumas mandrágoras do seu filho. Lia porém respondeu, não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho. Lembra-se do que está se tratando aqui. Raquel e Lia estavam justamente nesse embate acerca de Jacó, dos filhos de Jacó. Então, é muito interessante você ler depois com calma todos esses aspectos. Raquel propôs, em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, e quando Jacó estava voltando no campo, Lia foi ao seu encontro e disse, essa noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Daí diz, assim naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Do que se trata essas mandrágoras? Que foi tão valiosa a ponto da mulher entregar a outra. Observe que isso daí, eles tinham esse conceito dessas mandrágoras terem um ar afrodisíaco. Olha que interessante, era como se fosse um fruto afrodisíaco, do qual estimulava a libido. É muito interessante, né? É muito interessante e às vezes passa despercebido. Galego, você sempre soube dessas coisas? Não. Mas você vai lendo e algumas coisas vão ressaltando seus olhos. Pense que se você parar em cada ponto aqui e tentar compreender, você vai ficar a vida inteira lendo apenas fragmentos. Primeiro, o que você tem que fazer? Ler a Bíblia inteira de maneira global. Depois, leia a Bíblia inteira de maneira global. Leia a Bíblia inteira de maneira global. Vai lendo. E aos poucos você vai entendendo determinados aspectos um pouco mais específicos. Primeiro, você vai ter que olhar como um todo. Você vai ter que... Imagina, por exemplo, eu dou aula de luta. As pessoas imaginam que vão entrar numa aula de luta e vão aprender a lutar. Não, eu vou passar todos os movimentos básicos, ela vai pegar os movimentos, e não significa porque ela pegou os movimentos que ela já entendeu os movimentos. Ao longo do tempo, ela vai começar a entender do que se trata. Somente depois de muito tempo, porque daí ela vai começar a ter consciência do que está tratando. Aqui são pontos específicos, aqui tem pontos... que são um pouco mais detalhados, que também não fazem diferença para o conhecimento de quem é Deus, de maneira que possamos viver para o nome dele ser glorificado. Por exemplo, você entender do que se trata as mandrágoras. Mas isso, claro que vai fazer com que você entenda de maneira cada vez mais completa, para que você possa explicar, para que você possa enxergar essa glória de Deus. Então, leiam as Sagradas Escrituras, meditem. Se tiver determinados pontos, não custa nada você, não entendi essa palavra, vou lá procurar no dicionário, porque vocês vão encontrar as respostas. O que vocês não podem é simplesmente pegar algumas partes das Sagradas Escrituras e deturparem ela, adequando a sua realidade. Por isso, não pegue algumas coisas, olhe e fale, isso daqui
é para mim. Não se trata disso. A Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é sobre Cristo. A maneira como Cristo viveu retrata a promessa do Messias que haveria de vir, a vinda, a morte e a ressurreição. Esse é o tema central. Claro que isso é em benefício de nossas vidas, mas o centro não é as nossas vidas, o centro sempre vai ser Cristo, tá? Então esses 3 capítulos finais de Cânticos é como se fosse o ápice, como se fosse a núpcias deste retrato, deste casamento. Eu acho muito belo o que está escrito ali no capítulo 8, a partir do verso 6, onde diz: coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezadas. Nada do que fazemos poderemos comprar este amor, do qual Cristo escolheu nos amar. Foi tudo pela graça, foi tudo pela misericórdia de Deus. Que vocês enxerguem dentro deste livro de Cânticos dos Cânticos o amor de Deus chamando a sua noiva, do qual nós somos, onde Ele nos guarda, nos protege e nos conduz a uma vida que nós não conseguimos e não conseguiremos conquistar pelas nossas próprias forças. Vamos agora para o livro de Isaías. Isaías, que é um dos livros mais fantásticos também das Sagradas Escrituras. Todos os livros têm suas peculiaridades, mas dentre dos livros do Antigo Testamento, algumas pessoas olham para ele e falam como o 5º Evangelho. Ele traz de maneira muito similar ao que as Escrituras dizem. Imagina que as Sagradas Escrituras têm 66 livros, divididos em 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos Isaías tratar da mesma forma. Nós vamos ver ali de maneira muito clara esses 39 capítulos retratando como se fosse também ali o Antigo Testamento, onde nós vemos o juízo de Deus, e depois os 27 capítulos tratando justamente da graça. No capítulo de número 40, vocês vão observar que fala justamente da voz que clama do deserto, como inicia ali o ministério de João Batista. Vocês vão ver os dois últimos capítulos também retratando como retrata ali Apocalipse, o capítulo 65 e 66, eles tratam dos novos céus e das novas terras. Então é muito maravilhoso, vocês vão conseguir enxergar uma série de questões do quais nós iremos mergulhar acerca disso tudo. Foi escrito cerca de 740 anos antes de Cristo até meados dos anos 670 a 80, tá? Lembre-se que essas datas são todas aproximadas, tá? Existem uma série de divergências, se vocês forem procurar em materiais históricos, eles não chegam a uma conclusão definitiva, isso também é apenas para que possamos nos situar no tempo. Vamos então meditar acerca disso tudo, tá? Olha aqui. Estas são, primeiro verso, estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Lembre-se, Judá e Jerusalém, eles estão tratando do reinado de Israel, mas lembre-se depois do reino dividido, tribo do norte e tribo do sul. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Ele já retrata acerca dos reinados, então depois vocês vão ter que fazer todas essas conexões. Galego é muito complexo. Não é complexo, mas é mediante a repetição. Como eu disse, somente depois de muito tempo que vocês vão conseguir fazer isso. Mas agora é importante vocês pelo menos assimilarem esses conteúdos. Imagina, por exemplo, que você acabou... O que você comeu ontem? Você lembra o que você comeu ontem? Não lembro, já esqueci. Tá precisando tomar ginkgo biloba, então, para o cérebro. O que você tem que pensar? Que ainda assim, aquilo que você comeu ontem te alimentou.
Você não sabe as propriedades que estavam ali, mas você sabe do seu alimento. A Bíblia é o nosso alimento. Nós vamos ler, por vezes, tem coisas que ainda fogem da nossa capacidade intelectual. Vocês vão ler determinadas coisas e não vão conseguir entender. Esse alimento, tal qual é o alimento para o nosso corpo, ele visa alimentar o nosso espírito. À medida que nós vamos lendo, isso vai se tornando cada vez mais consciente, tá? Então, não deixem de se alimentar, ainda que vocês leiam e falem, ah, nossa, é muito complexo, é uma guerra, ele está falando do quê, de que maneira... Tem coisas que você não vai conseguir entender, que homem nenhum conseguiu entender, que são coisas ali que se tratam verdadeiros... Não dá para colocar mistério, porque fica numa questão muito mística, mas são palavras de Deus que nós não temos capacidade intelectual para compreender, porque o mistério de Deus já foi revelado. E sempre essas religiões, do quais não são pautadas nas Sagradas Escrituras, elas se baseiam nesse mistério. E este mistério o homem quer revelar. E nós não somos chamados a revelar mistérios. Lembre-se que nós sempre usamos como base o que está escrito em Deuteronômio 29:29. Eu vou abrir aqui e ler exatamente nos termos do quais está escrito. Que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas do quais nos foi revelados pertencem ao homem. Mas está escrito dessa forma: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Ou seja, algumas coisas ainda que de maneira clara se trata de segredos que a gente não vai conhecer. E a gente vai ter que se compreender acerca disso. Ah, quando criou Satanás? Quando aconteceu? Nós temos alguns indícios ali, mas nós não chegamos a determinadas conclusões. E amém. E amém, a gente vai ter que se conformar com isso. O principal é justamente compreender de maneira global as Sagradas Escrituras. Lembre-se que esse Isaías já retrata dos livros proféticos, que apontavam justamente para a vinda do Messias. Hoje, o que as pessoas entendem por profetas são aquelas pessoas que falam acerca do futuro, do qual a reforma não crê justamente disso. Os protestantes, eles não creem que ainda existam pessoas que trazem revelações acerca da vontade de Deus de maneira inerrante, como haviam esses profetas. Tudo que foi necessário para guiar a vida do homem já foi dado devido às Sagradas Escrituras, mediante as Sagradas Escrituras. Então nós nos baseamos justamente nesses profetas que estão aqui registrados, que apontam para a realidade imutável de Deus. Então nós já vimos ali nesse primeiro verso justamente quem é que estava falando e para quem está falando. Naturalmente, nós vemos ali de quem também eram os reinados daquele tempo. O verso 2 diz: ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Lembre-se que Deus chamou um povo para si. Ele chamou um povo para si por intermédio de Abraão. Lembre-se, a terra já tinha outros povos, mas Deus escolheu chamar uma nação para ele, por intermédio de Abraão. Vocês vão ler ali em Gênesis capítulo 12, né, que já menciona a aliança. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou falando aqui de cabeça, não anotei, mas é justamente isso. É o chamado de Abraão, é ali, e nós vemos a aliança de Deus, de maneira já bem direta, qual vocês vão poder ler um pouco mais específico no capítulo 15. Então, qualquer dúvida, volte para lá. Então, imagina que Deus, ele escolheu sempre um povo para si, a partir de Abraão. Abraão foi escolhido ali cerca de 1900 antes de Cristo, o seu chamado. Mas lembre-se que Adão e Eva, Deus já tinha protegido. Deus sempre trouxe um povo para si. Você vai ver Noé, quando no dilúvio, Deus protegendo Noé, protegendo a sua família e protegendo sempre o remanescente. O homem sempre se afastando de Deus. Esse é o enredo das Sagradas Escrituras, do quais ele está retratando aqui. O homem sempre se afastando de Deus e Deus sempre se aproximando do homem. Continua então dizendo: preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei, dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Conforme eu disse, o homem sempre se rebelando
contra ele. Os filhos que ele criou. Imagina tudo o que aconteceu. Você vê ele tirar do Egito, você vê daí o povo reclamar, você vê o povo não obedecer, o povo adorar outros deuses, o povo queimar seus filhos para outros deuses. Da mesma forma que acontece hoje. Nós sabemos que Deus fez e nós continuamos nos rebelando contra Deus, adorando outros deuses, fazendo milhares de coisas que envergonham o teu santo nome. Não é diferente, tá? A natureza humana é a mesma coisa. Contudo, hoje nós estamos debaixo da graça. O Espírito Santo penetra nosso coração e nos conduz a uma adoração, do qual emana diretamente de Deus, porque não parte de nós naturalmente, e sim deste Santo Espírito que nos conduz a adorar. Verso 3 diz: até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Continua no verso 4. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Isso daí não se trata só de Israel, mas de toda a humanidade. Mas Israel tinha um peso muito maior, porque eles viam o que Deus havia feito, eles estavam ali debaixo de todos esses poderes e maravilhas do quais Deus estava derramando sobre essas vidas, e ainda assim eles o negavam. Eles tinham uma lei onde manifestava a maneira como eles deviam viver para agradar a Deus, e ainda assim eles se rebelavam. Deus sempre tentando atrair o povo para si. Ele faz algumas analogias de maneira muito lúcida, né? Por quê? Lembre-se que falando para aquele povo, eles falavam de maneira que o povo pudesse entender. Então essas analogias falam assim, ó, tá vendo? Até um boi conhece seu dono e vocês não sabem que vocês pertencem a Deus. Continua dizendo a partir do verso 5. Por que continua a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Nós podemos ver acerca daquilo que nós estamos meditando, acerca dos fundamentos da fé. Olha, sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Cabeça e coração é como se fosse totalidade do ser humano. O homem completamente... Como que eu posso utilizar essa palavra? Enfermo, contaminado. A cabeça e o coração, o homem nasceu completamente morto em seus delitos e pecados. Mas nós cremos justamente que ele pode regenerar tudo isso. Então ele diz, verso 6, estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergonhas e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada como abrigo do vigia do vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e Gomorra. Imagina que estamos falando aqui justamente acerca do homem completamente depravado e Deus escolhendo salvar por intermédio da sua misericórdia. Embora esteja retratando aqui diretamente para um povo, nós olhamos tudo convergindo para Cristo Jesus, para essa obra redentora, do qual aponta toda a Sagrada Escritura. Lembre-se que tudo isso deve ser lido à luz de Cristo. Então nós olhamos para Cristo e vemos nele a resolução de tudo isso que está escrito nas Sagradas Escrituras. Observe que nós acabamos de olhar de Cânticos dos Cânticos, olhando sobre o aspecto de Cristo, porque nós temos essa clareza, nós já temos a história completa. A mesma forma, você está olhando ali e falando assim, nossa, olha o que Judas fez, Judas traiu. Perfeito, nós traímos todos os dias Cristo. Imagina Cristo ali, sabendo da eternidade, estava ali lavando o pé de Judas. Nós não conseguiríamos fazer isso. Mas isso tudo aponta sempre para o mesmo ponto. A mensagem do Evangelho é muito simples. É o homem pecador, do qual Cristo, o grande Redentor. Se resume nisso. Quer pregar o Evangelho, fala para as pessoas que eles são merecedores da ira de Deus, porque eles desobedecem a Deus todos os dias. Se a pessoa questionar, você fala assim, olha os 10 mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. Não roubar, não matar, não adulterar, não prestar falso testemunho. Daí você fala assim, nossa, eu já fiz isso então. Você fez o mínimo, você já é condenado.
a morte, porque você feriu a santidade de Deus. Como você se reconciliaria? Você não conseguiria, somente Cristo pagando por você o seu pecado. Então, o Evangelho é sobre isso, sobre o homem sendo pecador e Deus enviando o seu Filho, nosso Redentor, de forma que nós não poderíamos nos salvar sozinhos. Todos esses livros proféticos vão apontar justamente para isso, para a nossa malignidade, para a nossa maldade, de maneira genérica, apontando para aqueles povos, mas lembre-se que eles culminariam em Cristo Jesus. Verso 10 diz: ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, preste atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. Lembra-se, Sodoma e Gomorra, como aqueles povos completamente depravados, malignos. Você vai ver ali depravações mais horripilantes. Imagina ali os homens tentando atacar os anjos diante de Ló. Atacar no sentido sexual retrata justamente o que nós estamos vivendo, tá? De maneira muito parecida, não só agora, mas toda a eternidade sempre foi assim. O homem sempre foi maligno, o homem sempre será corrompido, não há nada novo debaixo do céu, que nem nós vimos em Eclesiastes. Verso 11. O que o faz pensar que desejo muitos sacrifícios, diz o Senhor. Isso daqui deve ser olhado justamente à luz da graça. O homem hoje entendeu uma religião de sacrifício. O homem entende que ele deve fazer algo para ser salvo. Ele imagina que se ele não faz algo, ele não é salvo. Daí ele busca, por intermédio da sua religião, buscar fazer algo para conquistar o favor de Deus. Ele olha e fala assim: ó Senhor, eu fui na igreja domingo, terça, eu tenho frequentado a escola bíblica, eu estou aqui ajudando, eu estou varrendo a igreja, eu estou limpando, então eu mereço ser salvo. Você nunca vai fazer nada que possa merecer ser salvo. O que você pode fazer para Deus, que Deus se torne devedor de você. Essa é a realidade. Então, mudaram os sacrifícios. Antes eles ofereciam animais, hoje nós oferecemos nossa vida de maneira que entendemos completamente errado. As pessoas olham e falam: ó, se eu fizer isso, acontece isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre um coração que adora a Deus, porque Ele é aquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Então, Ele está retratando não só naquele tempo presente, mas para toda a eternidade, porque a palavra é atemporal. Então, olhe sempre à luz de Cristo, à luz do que Ele veio fazer. O sacrifício que você tinha que fazer, você não poderia fazer. Cristo fez por você. Então, nós não conseguiremos fazer nenhum sacrifício. Lógico que nós vivemos uma vida sacrificial a partir do momento que nós entendemos, porque do que se trata esse sacrifício? De crucificar os nossos desejos, porque nossos desejos nos afastam de Deus. Nossos desejos são por mais lascívia, por desejos impuros. É ali, isso daí, na verdade, esses sacrifícios nos beneficiam. Porque imagina se você for entregue aos seus desejos. Você quer comer desreguladamente, você vai pegar um doce, você quer comer, você não quer comer um pouquinho de doce, você quer se lambuzar inteiro. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa moderada para comer determinadas coisas. Isso daí se consegue, lógico. Existem pessoas que fazem isso, isso daí é um dom. Da mesma forma, bebida. A bebida é proibida? Não, é proibida a embriaguez, mas quem bebe normalmente não consegue beber só um pouco. Então, é melhor a abstinência do que a melhor das moderações. Pessoas vão beber e vão se deliciar. Por quê? Você vai entender que daí você vai ter que sacrificar. Fala assim: ó, não posso beber, porque eu bebo e envergonho a Deus. Então, observe que o sacrifício nós podemos usar de milhares de formas análogas para que possamos compreender. Então o verso 11 diz: o que faz pensar que desejo muito sacrifício, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Esse primeiro capítulo é completamente primordial, tá? Observe que quando nós vemos essas questões de sangue de touros e bodes, apontava para o sangue de Cristo que haveria de ser sacrificado como o sangue que haveria de purificar as nossas vidas. Lembre-se que uma gota do sangue de Cristo seria o suficiente para expurgar o pecado de toda a humanidade, mas Deus escolheu salvar um povo para si. Então, eficazmente, este povo será salvo. Não dá para falarmos que o sangue de Cristo foi derramado em vão.
todos aqueles do quais ele efetivamente morreu, eles serão salvos e Deus os trará cada vez mais para perto. Observe que mesmo diante de todas essas advertências, o homem ainda assim continuava desobedecendo e a graça também já estava aqui. As pessoas criam no Messias que haveria de vir, criam nessas palavras justamente iluminadas pelo Espírito Santo, porque ninguém nunca conseguiu cumprir toda a lei a não ser Cristo Jesus. Estão entendendo? Diz amém aí, porque é um assunto bem complexo, tá? É um assunto bem complexo que deve ser meditado. Vocês naturalmente não vão ter acesso a essas informações, mesmo porque não é muito falado, porque não é interessante. Isso daqui não enche igreja, isso daqui não faz com que as pessoas fiquem ali querendo ouvir, isso daqui faz com que as pessoas justamente tenham conhecimento, e o conhecimento as pessoas ficam com medo. Por quê? O conhecimento liberta, o conhecimento te deixa livre. Deixa livre para você justamente viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Você se reúne numa igreja não porque você é obrigado, você se reúne na igreja porque você compreendeu. Então eu não tenho nenhum problema em falar do que se trata. As pessoas vão chegar, vou para outra igreja. Vai para onde você quiser, mas glorifique o nome de Deus. Deus vai te levar para onde Ele quer que você esteja, mas que você tenha o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus e o que te prenda seja a sua liberdade. Então, estudem e meditem nas Sagradas Escrituras para que vocês não sejam dominados por pessoas, às vezes mal intencionadas, que querem te aprisionar. A igreja pertence ao Senhor, não pertence a homens, tá? Então conheçam a palavra do Senhor, vejam do que se trata, e tenho certeza que aquele que conheceu verdadeiramente a palavra, ele irá se reunir, ele irá fazer parte de uma igreja, ele utilizará a sua vida para glorificar o nome de Deus. Não porque ele é bom, mas sim porque o Espírito Santo fez com que ele compreendesse. Então meditem nessas palavras. Observe que ele retrata todo esse cenário que ocorria ali. Alvoroço nos pátios, ofertas que eles imaginavam que poderiam sim comprar o favor de Deus. Lembre-se que depois nós vemos ali no Novo Testamento, nas sinagogas, quando eles colocavam os valores nos gasofiláceos, como eram colocadas moedas, os barulhos atraíam, as pessoas ficavam olhando impactados com aquilo do que estavam fazendo. O homem sempre foi assim. Imagine que até hoje é feito dessa forma. As pessoas utilizam aquilo que o homem sabe ser necessário, né? O homem deseja e utiliza desses recursos para fazer com que os homens façam dessa forma. Observe que às vezes você vai verificar, tem um momento de ofertório, as pessoas colocam em algum lugar ali visível para que as pessoas possam ir até lá. Isso daí gera a arrogância do homem. Estou indo ali ofertar, como se todos estivessem vendo. Nós não conseguimos sondar o desejo dos nossos corações. Às vezes nós vamos até ali fazer uma obra humana, não uma obra divina. Eu não estou ofertando porque eu entendo a necessidade de manter uma congregação. Eu faço isso porque eu quero aparecer diante dos outros. Olha ali como estou ofertando. Tanto que tem lugares que colocam e falam assim, você que tem que vir aqui colocar mesmo se o envelope for vazio. Naturalmente está no subconsciente das pessoas esse desejo de ser visto. Tanto que na igreja o que as pessoas querem é ser visto. Tanto que elas querem servir, não para servir a Deus, mas muitos querem ter um lugar de preponderância, querem estar ali. Isso daí é natural do homem, tá? Claro que devem ser instruídos para que isso não aconteça. Isso daqui não é uma crítica, é uma realidade, e nós devemos tratar essa realidade para que a igreja sempre prevaleça como algo do qual glorifique o nome do Senhor. E todas as igrejas são assim, não é a minha, não é outra, todas as igrejas são assim. Então nós temos que estar atentos para que isso não ocorra. Pense que nós não somos seres perfeitos, nós somos seres imperfeitos que necessitamos de um Deus perfeito que nos direcione ao conhecimento e à verdade. Somente mediante as Escrituras que nós conseguiremos viver essa verdade. Continua ele dizendo, suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Verso 14, odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Olha o que Deus estava dizendo. Olha o que Deus estava dizendo. Essas palavras são completamente reflexivas.
Imagina Deus falando isso para nós hoje. É justamente isso que acontece. Porque nós temos que nos voltar a Ele, render glórias a Ele, única e exclusivamente a Ele. A reunião não é em torno de homens, a reunião é em torno de Cristo. Tudo que deve acontecer ali deve retornar em glórias para Cristo, não a homens. Verso 14. Odeio suas festas de lua nova e suas celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não as ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Observe, imagina ali como se simbolizasse a igreja. Eles estão ali orando, fazendo milhares de coisas. O favor de Deus está sobre nós. Não, estava a condenação sobre nós. Imagina nós ali também vivendo uma vida orando, do qual Ele não está ouvindo, porque nossas mãos estão cobertas de sangue. Imagina que o sangue aqui, claro, pode retratar milhares de coisas, mas quantas vezes nós somos hipócritas? Por isso que nós temos que todos os dias pedir perdão a Deus, porque nós pecamos por ação, omissão ou por pensamento. Hoje você acordou e pediu perdão a Deus? Hoje você acordou e falou assim: Senhor, me perdoe, Senhor. Quão misericordioso Tu és. Tu poderias me fulminar, mas o Senhor me concedeste vidas. E para que essa vida, Senhor, se for para ficar distante de Ti? Do que me serve essa vida se não for para louvar e glorificar Teu santo nome? Senhor, do que serve essa vida que estou comendo, bebendo, usufruindo daquilo que o Senhor me concedesse, mas envergonha Teu santo nome? Então, reflitam muito acerca de tudo isso que está escrito nesse capítulo 1, tá? Um dos capítulos mais importantes para você entender Isaías é o primeiro. Todos os livros, o primeiro capítulo é primordial, tá? É o direcionamento. Se você não compreender ali esse direcionamento, naturalmente você chegará em lugares terríveis. Da mesma forma que Romanos, nós ficamos bastante tempo em Romanos falando acerca dele, justamente porque apontava toda a diretriz daquela carta. Continua dizendo, verso 16, lave-se e limpe-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Observe que sempre o homem é chamado a uma responsabilidade. Nós somos chamados a uma responsabilidade, claro que é Deus que nos condiciona a isso e nos capacita. Eu não posso remover meus pecados sozinhos, mas nós agora, conduzidos e chamados pela graça, nós agora conseguimos resistir o mal. O homem antes era escravo do pecado, agora é escravo de Deus. Então, o homem que é escravo de Deus, ele não vive no pecado, ele não vive fazendo aquelas coisas que envergonham o nome de Deus. Então, parem de fazer o mal. Nós somos chamados a parar de fazer o mal. Aquilo que nós fazíamos antes, que nós nos orgulhávamos, agora nós nos envergonhamos e fazemos as coisas de maneira diferente. Nossos pensamentos, ainda que íntimos, que não chegam a gerar resultado aparentemente visível, isso daí interiormente nós já tratamos isso. Nossa, estou pensando isso, nossa, como meu pensamento é ruim, Senhor, me perdoe. Eu diversas vezes tenho pensamentos e falo assim, Senhor, afaste esses pensamentos da minha vida. Senhor, olha o que estou pensando, Senhor, isso daqui não glorifica Teu santo nome. Quanta malignidade há em mim. Senhor, sonde o meu coração e purifica a minha alma. Não atribua a mim a capacidade, mas eu sei que Ele me capacita. Então, existe esse antagonismo entre como Deus faz e como eu ajo, mas sempre haja. E você verá que depois que você agiu, você verá que somente o poder de Deus para impedir que você faça determinadas coisas. Verso 17. Aprenda a fazer o bem e busque a justiça. Ajudem os oprimidos, defenda a causa dos órfãos e lute pelo direito das viúvas. Lembre-se que depois Jesus veio trazendo isso daí, o que era a verdadeira religião. Ajudem os oprimidos, defenda a causa dos órfãos e lutem pelo direito. Essa é a verdadeira religião. Quem são os oprimidos de hoje? Vocês vão ter que identificar o que isso fala no nosso século 21. Defenda a causa dos órfãos. Quem são os órfãos? Quem são os órfãos de hoje? Existem órfãos de pais vivos. Órfãos eram, claro que aqui no conceito bélico de guerra que estavam vivendo, tinham os órfãos ali, mas os órfãos hoje possuem pais vivos. Filhos que são criados pelos avós, que não têm uma identidade paterna, pais que abandonaram seus filhos, mães que abandonaram seus filhos, viúvas de maridos vivos. Então, o que a igreja hoje suporta é completamente diferente. Ainda que existam ainda esses órfãos e viúvas também. Mas como entender isso e fazer para a glória de Deus? Essa é a grande resposta que nós temos que dar. E para a sociedade, manifestando este amor de Deus. Verso 18 diz,
Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, você sabe o que significa escarlate? Vocês sabem o que significa escarlate? Se vocês estão entendendo isso, daí também coloque amém, ok? Aí, porque são coisas bem densas que nós estamos tratando, tá? Isso daqui são coisas com bastante profundidade. Façam anotações, se quiserem depois compartilhar comigo, não tem problema. Mas se vocês estiverem entendendo, também coloque aí, estou entendendo. Escarlate era a cor vermelha, tá? Vermelho. E por que era representado esse vermelho? Porque o vermelho era muito difícil também de ser tirado. E o vermelho também representava tanto o sangue que purifica, quanto os nossos pecados. Então, no final das contas, tudo tinha um direcionamento. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Quem é que fez isso? Justamente Cristo Jesus. Imagina que nós conseguimos enxergar Cristo como tudo. Nossos pecados, depois, alvos como a neve, conforme o louvor conhecido. Embora sejam vermelhos como o carmesim. Carmesim também, que representa o vermelho. Eu os tornarei brancos como a lã. Por quê? Significa que você não é mais pecador? Não, você continua pecador, mas agora coberto pelo sangue de Cristo, do qual você se torna branco como a neve. Lembre-se, apenas para vocês entenderem, quando Cristo te salva, ocorre a regeneração. A regeneração onde você não é mais separado de Deus. E depois vem justamente o processo de santificação, que é a purificação gradativa. Você mentia, você não mente mais. Você roubava, você não rouba mais. Você traía, você não trai mais. Alguns acontecem daí instantaneamente, outros vão viver um processo, mas todos viverão esse processo. É o processo de limpeza dada pelo Espírito Santo, e nós somos lavados mediante a palavra. Escarlate é justamente vermelho, tá? Representando a cor vermelha. Então, olha o que diz. Verso 19. Se é uma condicional. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem, se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Observe que lógico, nós já temos a compreensão que eu só consigo obedecer porque Deus me conduz à obediência, conforme eu disse. Mas nós temos que estar sim dispostos. Lembre-se que a responsabilidade humana e a soberania divina, elas devem estar completamente interligadas. Nós somos chamados a uma obediência. Nós não vivemos completamente distantes, falando, não, mas é a graça de Deus. Não, de forma alguma. A graça nos conduz a uma obediência. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Verso 21 em diante, caminhando para o fim, diz: vejam como a cidade antes tão fiel tornou-se uma prostituta. Olhem as palavras de Deus. Antes era o centro da justiça e da retidão, agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos, exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com o direito das viúvas. É justamente o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que toda a igreja viveu, do qual Deus separa para si um grupo de remanescentes, do quais nós temos que avaliar se nós somos ou não. Que nós não sejamos esses rebeldes, que nós não sejamos esses que nos entregamos à rebeldia, que amamos subornos e propinas, que sejamos aqueles que defendem a causa dos órfãos e que possamos nos preocupar com os direitos das viúvas. Verso 24. Por isso o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: eu me vingarei de meus inimigos. Darei aos meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você e derreterei e separarei o que é desprezível, e removerei todas as suas impurezas. Eu lhes darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamado de centro da justiça, cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Mais uma vez aqui, o arrependimento. Observe, porque pode ser considerado o quinto evangelho, Isaías. Algumas pessoas olham dessa forma. Nós vemos aqui o arrependimento e os rebeldes também
caminhando para a destruição. Lembre-se, aqueles que se arrependem é justamente porque Deus tem os chamado para esse arrependimento, e os pecadores serão condenados justamente pelas suas próprias rebeldias. Verso 29. Vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalho, ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, com um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha, e seus atos perversos serão faíscas que incendeiam, queimarão junto com suas obras. Ninguém conseguirá apagar o fogo, manifestando justamente o juízo. Muitas vezes o fogo é manifesto como juízo de Deus, embora o fogo também seja mencionado algumas vezes como purificação, do qual nós vemos ali como o fogo que purifica o ouro, retirando suas impurezas. Mas no caso, está mencionando daqueles que serão queimados eternamente. Lembre-se que o retrato que ele estava aqui, depois eles 740 começa essas profecias, mas nós temos ali 722 o cativeiro assírio, onde o reino do norte, Israel, é ali praticamente dispersado e exterminado diante desse cativeiro, mas eles já entregues a juízes justamente completamente corrompidos, infiéis, que afastavam cada vez mais o povo de Deus. É isso, passei um pouquinho do tempo, mas creio que seja muito necessário para que vocês compreendam do que se trata esse livro. Espero que Deus ilumine o entendimento, que Ele utilize até mesmo dos meus erros, das minhas falhas, das minhas limitações, para a honra e glória do nome dEle. Que todas essas palavras possam ser sementes e gerem frutos no seu coração. Compartilhe o conhecimento com as pessoas, falem da palavra de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Lembrando que amanhã estaremos aqui mais um dia para honra e glória do Senhor. Então nós vamos terminar de abordar os erros do sínodo de Dort, os apontamentos do remonstrante, justamente com todas as refutações, e iremos falar do capítulo 2 ao 5 de Isaías. Se vocês conseguirem ler hoje, para que amanhã a gente já consiga tratar isso, será maravilhoso. Que o nome do Senhor seja louvado. Amanhã também nós cultuaremos ao Senhor às 9h30 na rua Brejo Alegre, 138, ou se não, a entrada pela Avenida Bandeirantes, 1440, na Vila Olímpia, São Paulo. 9h30 começa o café da manhã, 10 horas iniciaremos o culto. Você está mais do que convidado, mas ainda assim estaremos aqui amanhã para honra e glória do Senhor. Beleza? Tamo junto, compartilhe com o máximo de pessoas. Gostaria de terminar fazendo uma oração, agradecendo por este momento e pedindo para que o Senhor nos ilumine e nos direcione, e para que Ele guarde a vida de vocês. Senhor, essas causas do quais eu acabei de mencionar são as pautas de oração do qual nós estamos aqui. Senhor, faça com que essas pessoas possam orar no secreto do seu quarto, que eles tenham um momento de oração, de intimidade, que seus pensamentos sejam inclinados completamente a Ti. Guarde aquelas pessoas que têm acesso a essas palavras, que o Senhor purifique esses corações e os direcione ao caminho da verdade. Guarde as nossas vidas, nos proteja, Pai, de maneira que os nossos pensamentos não se afastem da Tua presença, que o Senhor conduza nossos passos para que o Teu nome seja glorificado. Nos dê um dia repleto da Sua presença, onde possamos notar as Suas providências diárias, vendo o Seu amor abundar sobre as nossas vidas. Guarde a igreja confronto, a igreja ao qual o Senhor me confiaste, o Senhor me colocaste como pastor. Levante mais pessoas para que eles possam também pastorear aquele povo, que mais pessoas sejam trazidas para a honra e glória do Seu nome. Que sejamos, Pai, exortados mediante a Sua soberana palavra, e que possamos também voltarmos aos caminhos do Senhor sempre que nos desviarmos dele. Que o Senhor seja louvado e engrandecido hoje e eternamente. Assim que eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É isso, galera. Tamo junto. Um beijo no coração. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Depois mande esse aviãozinho para um monte de pessoas, para que eles possam ver. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Tamo junto. Um beijo no coração. Fui.